transtorno de estresse pós-traumático. Se inscreva no canal, gente, vocês não sabem como é importante se inscreverem, interagirem, curtirem esse vídeo. Me ajuda bastante e faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Mas agora vamos lá, vamos falar tudo sobre isso. TEPT. Esse transtorno, ele é conhecido por essa sigla e eu vou te dizer que atualmente ele tem sido mais difundido aqui no Brasil. As pessoas têm falado mais sobre isso, reconhecido a importância de fazer o diagnóstico e o tratamento correto em relação a esse transtorno. Eu digo que ele não era tão comum no Brasil porque nos Estados Unidos, por exemplo, né, por causa da guerra, as pessoas desenvolveram bastante esse transtorno. Então, pelo fato de terem mais ocorrências lá, ele foi descoberto, né, estudado e levado mais em consideração. Mas aqui também nós temos situações no nosso país bem estressoras também e a gente hoje leva isso em consideração e é importante ficar atento a isso. Esse transtorno, ele normalmente não, ele sempre está associado a algum evento traumático ou estressor. Eu vou dar aqui, por exemplo, vou falar aqui de 3 exemplos de situações que podem trazer, né, ocasionar esse transtorno. Por exemplo, o indivíduo que sofre um trauma muito grande ali, que tem a ameaça da sua vida, que se sente extremamente exposto, como por exemplo, o indivíduo que sofre um assalto, ele pode desenvolver esse transtorno. Um indivíduo também que esteja numa situação onde ele veja, né, ele acompanhe uma situação onde outra pessoa tem a sua vida ameaçada ali, ou até ceifada, ou bastante estressora ali, uma situação bem aguda. Nesse caso, por exemplo, ele pode ver outra pessoa sendo assassinada ou assaltada. E também pode ocorrer, por exemplo, em caso de pessoas que sofrem estresses constantes ali, né, ameaças constantes, por exemplo, algumas formas de abuso recorrentes. Isso também pode ocasionar, né, por exemplo, abusos no trabalho, abusos em casa. Esses abusos vão formando aquele trauma. Eu sempre digo que é importante não tentar diagnosticar, né? A gente traz essas informações aqui, são importantes. É muito bom que o conhecimento venha nos ajudando a identificar situações, mas é muito delicado tentar fazer um diagnóstico, porque, por exemplo, existem casos de pessoas que são assediadas, estressadas constantemente no trabalho e desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático. E existem casos de pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout, por exemplo. Então, precisa ser avaliado com muita calma. Eu vou fazer um vídeo falando sobre burnout aqui, ok? Mas enfim, vamos voltar ao transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno, então, ele está associado a um evento, a algo que trouxe esse trauma. Todas as pessoas que passam por um trauma vão desenvolver esse transtorno? Não, gente, é 15%. Em média ali 15% da população. Nem todas as pessoas vão desenvolver o transtorno. Esse transtorno ele não aparece no dia seguinte, né? Pode aparecer, mas ele pode vir 2 anos depois, por exemplo, ele ficar mais forte, assim, mais evidente, os sintomas mais evidentes, por exemplo, 2 anos depois do fato ocorrido. Para fazer um diagnóstico é necessário que os sintomas perdurem ali por mais de um mês. E eu vou falar agora desses sintomas que são importantes, né? O primeiro sintoma e o mais característico desse transtorno é a revivência. O indivíduo tem aqueles flashbacks, aquela memória do que aconteceu constantemente, de uma forma intrusiva. Ele não quer ter aquele pensamento, ele não quer se lembrar daquilo, ele tenta evitar aquela lembrança e essa lembrança começa a invadir a mente da pessoa, né? Ele se lembra do trauma, ele se lembra do acontecimento e algumas vezes ele sonha, né? Existem pessoas que sonham, revivenciam isso através de sonho, então isso é muito comum. É uma característica para se desvendar ali, se diagnosticar o transtorno. Outra característica é a evitação.
quem desenvolve esse transtorno tem uma dificuldade de se colocar novamente em situações parecidas. Não precisa ser a mesma situação. Porque, por exemplo, algumas pessoas têm um acidente de carro e ficam ali com medo de andar de carro, né? Isso acontece. Mas também pode, por exemplo, a pessoa ter medo de ver alguém no carro, ter medo de ver uma cena de carro, ou aquele, vamos supor, a pessoa estava num carro branco quando teve o acidente, ela já começa a se sentir mal, já se sente, já altera a sua fisiologia, por exemplo, só de ver um carro branco. Então a evitação é muito comum. E claro, né, fica mais óbvio quando, por exemplo, se eu fui assaltada num posto de gasolina, quando eu evito postos de gasolina, mesmo que seja em outro contexto, num lugar conhecido, durante o dia. Não é racional, sabe? É emocional mesmo. Mesmo que, no fundo, a pessoa saiba que naquela situação ela está segura, ela vai desenvolver os sintomas ali. Então, nós já falamos aqui sobre a revivência, né? Falamos sobre evitação. E agora tem também os sintomas depressivos e alterações de humor, né? É muito comum o embotamento emocional, evitação, não querer fazer as coisas, não sentir vontade e oscilações intensas de humor. E oscilações também no corpo ali, né? Suor excessivo. A pessoa, ela sente quando ela revivencia aquilo ou quando ela vê algo parecido, é como se o seu cérebro disparasse aquela luzinha e dissesse, você está em perigo. Então, todos aqueles sintomas emocionais, né? Taquicardia, suor, alerta, a pessoa fica muito mais alerta, né? Por exemplo, em situações ali, no caso que eu dei o exemplo, por exemplo, de um posto de combustível, ela entra, se ela precisar ir até lá, se for realmente necessário que ela vá até lá, ela vai em estado de alerta, ali bem preocupada. E esse transtorno, ele traz prejuízos, porque as pessoas, elas não se sentem à vontade para exercer as atividades, de repente foi assaltada no trabalho, não quer voltar no trabalho, né? Se sente muito mal quando pensa naquilo. Traz prejuízos sociais, traz prejuízos dentro de casa, porque a oscilação de humor, né? A irritação, as questões emocionais são muito intensas, são agudas, vão ficando cada vez mais intensas com o passar do tempo. Então é realmente um transtorno que traz muito prejuízo, que traz questões bem sérias ali, que precisam, né? Que precisam de um olhar, precisam de um tratamento. O tratamento normalmente é feito com pequenas exposições, evitando-se ali os sintomas, né? Dando uma nova referência ali, as pessoas vão sendo expostas aos poucos àqueles estímulos que trazem tanto medo, junto, claro, sempre com antidepressivos, nesse caso, né, a medicação mais indicada, claro, podem haver outros, tá? Tô falando do que é mais comum, do que é mais indicado. Antidepressivos, a psicoterapia é muito importante. A hipnose, nesse caso, gente, ela é primordial, porque ela permite ali uma revivência, uma dessensibilização do trauma, né, um olhar diferente, um fortalecimento. Então é muito importante que busque esse tratamento. Como esse transtorno ele começa a aparecer um pouquinho depois, normalmente as pessoas demoram para iniciar o tratamento, o que traz, logicamente, né, prejuízos. É importante ter um olhar aí para pessoas que passam por grandes traumas receberem um apoio psicológico logo em seguida, justamente para evitar esse transtorno, mesmo que os sintomas não venham ali, né? A gente vê que em algumas tragédias que houveram, assim, essas mais globalizadas não, que envolveram mais pessoas, sempre é destinado uma equipe psicológica para dar um apoio justamente por causa dos riscos desse transtorno. Agora que você já sabe tudo sobre TEPT, continue ligado no canal, ative o sininho, porque logo teremos mais vídeos falando sobre mais transtornos, síndromes e muito mais sobre psicologia, mente, enfim. Fique ligado. Um grande abraço e obrigada!